Existem alguns detalhes que pacientes que possuem dor crônica, isto é, dor há mais de 3 meses, dura 6 anos, a 10 anos, a 20 anos, enfim, costumam negligenciar ou acreditar que não influenciam na perpetuação da dor, na amplificação da sensação de dor. Então, eu quero explicar alguns pontos aqui para que você entenda a importância de um atendimento especializado, seja ele do fisioterapeuta, do psicólogo ou do médico. Veja bem, se você nesse momento está passando por um problema no trabalho, você está ameaçado de ser demitido, ou sente que está sendo perseguido, ou sente que o colega do seu setor te dá muito trabalho, sente que o seu chefe não te reconhece, se você sente que no trabalho a relação entre o esforço dado e sua recompensa recebida é desequilibrada, e quando eu falo recompensa eu quero te dizer que recompensa financeira ou recompensa de reconhecimento profissional. Se você nesse momento está com um problema familiar, porque descobriu que sua irmã tem Parkinson, ou descobriu um câncer na sua tia, ou descobriu que sua irmã teve AVC, ou sua mãe está muito debilitada, se nesse momento você está com problema com um amigo que era seu sócio e que você considerava ele como de fato amigo, e do nada esse sócio findou a sociedade, ou até você descobriu que ele estava roubando a sua empresa, se nesse momento você está com problema no seu relacionamento amoroso, conjugal, familiar, nas suas amizades, você está com algum conflito, se nesse momento você é um vovozinho ou até mesmo um adulto jovem que está se sentindo isolado socialmente, ou não tem o suporte dos seus filhos como você acha que deveria ser, você está dentro de uma das esferas que amplificam, perpetuam a dor, fazem com que você continue com dor mesmo tendo passado o período de recuperação do lugar que dói. Isto é, você está com uma bursite no quadril, uma bursite no ombro, uma tendinite no cotovelo, no punho, uma síndrome tônus do carpo, uma hérnia de disco, um abaulamento, uma síndrome do impacto no quadril, uma síndrome de banda iliotibial, síndrome de piriforme, uma condromalácia patelar, uma fascite plantar, um esporão de calcânio. Você está com o fator social sobrecarregando o sistema nervoso, e o sistema nervoso vai amplificar a sua dor por causa de todo esse contexto que eu acabei de explicar. Se nesse momento você tem alguma doença nos nervos, nas articulações, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, se você tem alguma alteração de fato postural, se você tem problemas para se mexer, exemplo, você acordou de manhã, o ato de deitado passar para sentado para depois para de pé foi doloroso. Se você, por exemplo, foi vestir a calça de manhã, vestir a cueca, a calcinha, sentiu dor, dobrar para escovar o dente é muito ruim para você. Se você tem problema na execução de exercícios simples, agachamento dói, levantamento terra stiff dói, desenvolvimento, supino reto, puxador, exercícios de natação, exercícios de ciclismo, exercícios de corrida, enfim, você está com uma das esferas que amplificam dor, que é a esfera biológica. Eu falei da social anteriormente. Se você nesse momento tem conflitos emocionais nos seus relacionamentos que alteram o seu humor, que aumentam o seu nível de estresse, aumentam o seu nível de ansiedade, geram um certo tipo de humor depressivo, ou se você está passando por um processo de luto, ou se você está passando por um divórcio, você tem uma esfera perpetuando dor, que é a esfera psicológica. Então, se a gente fosse exemplificar, seria assim, 3 bolinhas, uma da esfera bio, outra da esfera psicológica, outra da esfera social, e a interseção, que seria o ponto no tempo ótimo, o tratamento maravilhoso para a dor, é a combinação de uma terapêutica que contemple essas 3 esferas. Entende? Dentro dessas 3 esferas, você tem
um componente afetivo motivacional, afeto e motivação, um componente cognitivo e valorativo, o que você entende, o que você dá valor, beleza? E você tem o componente sensório discriminativo, que mais uma vez seria determinado por essa outra bolinha aqui, onde a interseção teria que contemplar os 3 aspectos para que o seu tratamento seja efetivo. O que é que acontece de errado na maioria dos tratamentos? Eles focam em uma única esfera. Eles pegam você e atendem à esfera biológica da dor e tratam apenas seu nervo, apenas seu músculo, apenas suas articulações, apenas a sua inflamação, apenas a sua hernia de disco, apenas a sua bursite. Ou, por exemplo, vão só na esfera sensório-discriminativa, sentir e discriminar. Dói aqui, então eu vou tratar aqui, porque é aqui que eu estou sentindo dor. Isso já caiu por terra há décadas. O lugar que dói quando a dor passa de 3 meses não explica mais a dor. Dito tudo isso, eu quero explicar para você que dor é uma experiência subjetiva, desagradável, associada a lesão real ou potencial. Por que eu estou te falando isso? Olha bem nos meus olhos. Certa vez, um pedreiro pisou num prego e esse prego transfixou seu pé. Ele viu aquela cena, desabou no chão, urrando de dor. Os colegas o levaram à emergência e na emergência a enfermeira cortou a bota e percebeu que o prego passou por entre os dedos e não transfixando o pé, como ele acreditava que tinha sido. No momento que ele viu aquela cena, ele fez... relaxou completamente, começou a dar risada e parou de sentir dor. Dor é uma experiência subjetiva associada a lesão sensorial e emocional, associada a lesão real ou potencial. Ele não teve uma lesão real, mas a potencial lesão que ele acreditava que tinha tido foi o suficiente para gerar um disparo neurológico para o cérebro. Em frações de milissegundos, o cérebro identificar que aquilo é uma ameaça em potencial e disparar o sistema de proteção lá no centro de dor que está dentro da nossa cabeça para desencadear a dor e ele vê que tem algo errado e que ele precisa se proteger. Qual que é o grande lance? O grande lance é que as informações que você recebe de profissionais de saúde, elas te amedrontam mais do que te encorajam. E esse amedrontamento informacional que médicos, fisioterapeutas, educadores físicos e psicólogos acaba cometendo, vai fazer com que esse paciente perpetue dor por muito tempo. E aí, por exemplo, a gente avalia uma paciente aqui que, por exemplo, passou por 4 procedimentos cirúrgicos no quadril e a gente testa o quadril da paciente, a mobilidade do quadril está total em todas as direções e o médico quer fazer uma 5ª abordagem porque o quadril está degenerado e ela tem artrose, ele quer fazer o debridamento artroscópico do quadril. E aí, quando a gente analisa o exame de imagem da paciente, os testes do quadril saudável versus o quadril que ela sente dor, a gente vê que tá igual, né? Que ela tem artrose no quadril saudável também e não tá sentindo dor. E ela teve uma experiência de fazer exercício e a dor que estava no quadril saudável passou, porque o exercício ele age em todas as esferas que eu acabei de explicar, dos componentes da dor. O exercício melhora a sua resposta imunológica, combatendo qualquer tipo de inflamação, agiu na esfera bio. O exercício eleva os níveis de serotonina, dopamina, neurotransmissores que vão fazer com que a sua esfera psicológica diminua o estresse, diminua a ansiedade, melhore a recaptação de serotonina nas fendas pré-sinápticas, fazendo com que reduza sintomas de depressão. O exercício, ele gera
tanta estimulação cerebral que até a sua capacidade de tomada de decisão fica mais clara, tem mais clareza, é mais assertiva. E você pode lidar melhor com situações de luto, com situações de divórcio, né? Você tem 3 tipos de fuga em sua vida, né? A fuga para comida, a fuga para o sexo e a fuga para drogas. E você tem a fuga para exercício. 4 tipos de fuga, né? Comida, sexo, drogas e exercício. A única forma saudável de fazer isso é através de exercício. Claro que exercício tem dose e deve ser prescrito por um profissional, né? Você não pode sair aleatoriamente fazendo exercício sem saber qual a sua capacidade. Então, o que eu tenho para dizer hoje para você? O exercício, ele melhora a sua habilidade de lidar com o trabalho. O exercício, ele melhora a sua habilidade de lidar com o isolamento social, porque você interage com outras pessoas durante a prática de exercício. O exercício te dá mais clareza para se relacionar dentro da sua família, dos seus amigos. E o exercício, querendo ou não, aumenta a sua produtividade, talvez reduzindo até a sensação de esforço dado versus recompensa recebida. E se você ainda permanece com essa sensação no trabalho, que eu falei anteriormente, o exercício ele vai te ajudar a ter a clareza mental para procurar empreender e criar o trabalho dos seus sonhos, ou para procurar, por exemplo, um outro trabalho que te dê um ambiente mais saudável, que você não tenha essa relação tão defasada de esforço dado e recompensa recebida. Então o exercício ele age nas 3 esferas, assim como a terapia cognitiva, comportamental e funcional. Comportamental feita por psicólogo, funcional feita por fisioterapeutas, que é uma aliada excelente no tratamento da dor, e o paciente não precisa estar presencialmente com fisioterapeuta ou com psicólogo. Basta ter conexão de internet, um lugar para sentar ou um lugar para deitar. Porque na terapia cognitivo-funcional a gente faz uma exposição gradativa aos movimentos que você tem dor. E aí a gente acaba mexendo naquela esfera afetivo-motivacional. Você gera mais motivação. A gente acaba modulando a dor via sistema nervoso central, fazendo com que a habilidade do componente sensório discriminativo, olha, é aqui que dói, comece a diminuir mesmo sem mexer aqui, mexendo à distância. E o entendimento do seu problema proporcionado pela terapia cognitivo-funcional, comportamental, pelos exercícios, vai fazer com que perdão pelo corte. O exercício, ele vai fazer com que o cognitivo e a sensação de próprios valores que você tem sobre si aumente seu senso de capacidade, e o entendimento do seu problema, como eu estava falando, vai trazer clareza para que sua dor comece a diminuir. Porque sim, entender o seu problema já faz com que sua dor diminua. Voltando ao caso dessa paciente que teve 4 cirurgias no quadril e está com a prescrição da 5ª cirurgia, depois de uma consulta dessa, onde eu explico todos esses fatores para o paciente, mas não de uma forma generalista como eu estou explicando para vocês, mas dentro do contexto de vida da paciente, a gente entra numa esfera que a gente chama de violação da expectativa, que é gerada por um fenômeno chamado making sense of pain, a dor ter sentido para o paciente. E quando eu encontro essa violação de expectativa, é como se o cérebro abrisse a torneira dos analgésicos na corrente sanguínea. E a informação gera mais autoeficácia, a informação gera mais eficiência, confiança, para que o paciente comece a se mover de uma forma não tão rígida, e sim mais fluida, né? Olha que loucura. Então, avaliação, ela é tratamento. Informação, ela é tratamento. Não ache que o fisioterapeuta precisa tocar em você para você melhorar, tirar sua dor com a mão, ou com algum programa de fortalecimento, ou com alguma correção postural, ou com algum alongamento, ou com alguma manipulação de sua vértebra vai voltar para o lugar. Não, não tem nada fora do lugar. Mas ao longo da sua trajetória de dor na sua vida, você recebeu informações incompatíveis com tudo isso aqui que eu te expliquei. Informações que ou estavam só na esfera bio,
ou só estavam na esfera social com seus amigos, né, sua família, ou só estavam na esfera psicológica. E o que a gente tenta fazer aqui é abordar você no centro do seu problema, englobando todas essas variáveis. Quem entende não depende. O nosso projeto é te dar autonomia no tratamento da dor. E se você tem autonomia, você para de depender de médicos e profissionais de saúde. Beleza? Grande abraço. Qualquer dúvida, manda nos stories.